Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Edrone Cash. Meu nome é Edivaldo Firme, sou especialista em comunicação digital aqui na Edrone e hoje eu recebo mais um especialista de alta categoria. E com muito prazer eu recebo o Afa, especialista em SEO da Sinalize Web. Tudo bom? Tudo bem, e você? Muito prazer, obrigada seja pela bem-vinda. alta especialidade. Espero poder contribuir positivamente. Por favor. Afa, eu vou começar esse papo porque o pessoal já leu aqui no título, então eles já sabem do que a gente vai falar, mas eu queria fazer uma pergunta sem muito rodeio para você. Estamos em 2026, pleno ano da tecnologia a todo vapor. Você acredita que tem e-commerce até hoje negligenciando o uso de SEO? E muito, não é pouco, e muito. E por isso até que eu tô aqui, né? Perfeito. Por isso que a gente até vai fomentar o mercado, porque eu tenho bastante coisa aqui para falar, dividir, né, com os espectadores sobre o que a gente vê no dia a dia atendendo várias empresas. Maravilha. E aí, então, eu queria já te fazer a pergunta complementar, que não só se as pessoas ainda estão negligenciando, mas por quê? Qual é o grande desafio, talvez, mercadológico, das pessoas entenderem a funcionalidade do SEO até hoje, já que é uma das técnicas primordiais do mercado digital? Eu acredito que entra muito na questão da educação. Porque o profissional, muitas vezes, ele se especializa, ele vai lá, ele é um desenvolvedor ou ele é um designer. Então, ele estuda desenvolvimento. Ou ele estuda design, quando ele vai montar ali uma loja virtual, por exemplo. E o SEO, ele é uma disciplina que flutua entre as duas áreas. Sim. E acaba ficando deficitário, porque o desenvolvedor pega uma parte um pouquinho mais, que envolve ali alguns detalhes técnicos, e o design mexe um pouco lá em usabilidade e fala que está entregando SEO. O empresário, por sua vez, está contratando um serviço que ele não estudou por ser uma disciplina. Ele entende um pouco ali, muitos entendem um pouco, vão muito lá para a área do conteúdo, title, description, enfim. Isso não é o suficiente. Então, muitos acabam não tendo os resultados que precisam ter, e que é um dos mais importantes na minha visão do marketing, porque é o que gera sustentabilidade dos negócios. Perfeito. E esse é um ponto muito interessante da gente trazer, e aí eu até gosto de brincar que dentro do mercado do e-commerce, dentro do período que a gente vive hoje, existem dois modelos de mercado mais tradicionais. Um que é o que eu chamo de cassino, que é aquele que investe no tráfego pago. Ele põe o dinheiro ali e ele torce com todas as forças do mundo para que dê certo. Muito disso, a gente sabe que tem o tal do SEO envolvido ali, porque a pessoa ela vai tentar criar um anúncio que se conecte de alguma forma, cria a percepção do usuário de que aquilo que está trazendo a boa recepção do anúncio. Que na verdade não é só o algoritmo empurrando muitas e muitas vezes até a pessoa clicar. E do outro lado, a gente tem casos que eu conheço alguns, e você provavelmente vai trazer outros, de pessoas que investem no poder do longo prazo. Porque o SEO ele tem exatamente essa função. Quando bem feito, ele dá trabalho. A gente não vai mentir que não dá aqui. Mas ele vai te posicionando cada vez mais e cada vez melhor, contanto que o seu trabalho continue performando bem. Essa visão, ela tá certa? Ela já é um pouco defasada? Você acredita que tem uma linha do meio nisso tudo? Como que é hoje a sua visão mercadológica para isso? Então, SEO é um trabalho de médio e longo prazo. Não dá para esperar resultados curtos. Porém, ele é um resultado de branding, performance e um resultado que vai te posicionar frente aos seus concorrentes de uma forma duradoura, né? Então, não dá para ser algo duradouro, se não tiver um trabalho, uma base de SEO técnico que é muito bem sendo muito bem fundamentado. Por quê? Porque, de repente, eu migro de loja, eu migro o meu conteúdo para outro lugar. E ali, aquela base, aquela terraplanagem que a gente fez, ele vai por água abaixo. Então, ele, né, se não tomar certos cuidados ali, nem a longo prazo esse resultado chega. Porque a gente vê também empresas que vão tentando melhorar e acabam, muitas vezes, piorando. E a gente já viu diversos cenários de... Poxa, acabou de subir minha loja virtual, tá linda, maravilhosa, as funcionalidades todas certinhas, mas, por favor, volta ao antigo, porque minha loja antiga vendia mais.
E não dá tempo de maturação, né? Não, e assim, as empresas não têm, muitas vezes, know-how técnico para fazer uma migração garantida, assistida, né, desses conteúdos de forma técnica, e aí vira para o lojista ou para o cliente e fala assim, não, o seu tráfego vai cair, depois vai subir novamente. Mas não precisava, Por quê? né? Por quê? Isso entra muito na questão de educação mesmo e conhecimento técnico fundamental e profundo para que isso não ocorra e está muito ligado ao SEO técnico mesmo. E aí, essa é uma boa abordagem para a gente debater um pouco, que, na sua visão, qual é a diferença do SEO que está na boca de todo mundo para o SEO técnico? Qual é a diferença? Como que o público de casa pode olhar para a gente aqui e falar, mas vocês estão falando tudo que eu já sei. Eu sei que o SEO é importante. Aonde a gente cruza a linha aqui, ó? Você sabe de SEO até aqui, mas o que você precisava saber era essa parte técnica aqui. O que você sugere de reflexão para o pessoal de casa? O que acontece na maioria dos casos é que as empresas vão lá, contratam profissionais de SEO e ficam lá fazendo conteúdo. Coloca esses profissionais lá trabalhando as 44 horas semanais, em cima ali de atualizar a página, de colocar até, às vezes, atributo na foto, de fazer isso, de fazer aquilo. Só que essa é o último pilar do SEO, entendeu? Então, assim, é todo um trabalho que está sendo feito e que muitas vezes não está sendo visto o resultado. O que acontece com esse mercado? Eu não vou investir em SEO, vou investir em tráfego pago, porque o tráfego pago eu vejo a receita. E é isso que na maioria acontece. Só que não é sustentável. Por quê? Porque você precisa colocar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro e todo mundo quer escalonar. Ninguém quer ficar E a torneira de dinheiro tem que ficar aberta o tempo todo. Só que o tráfego pago, ele faz assim e muitas vezes você vai colocar mais dinheiro e ele faz assim. O gráfico, ele se torna... Ele dá entra no platô, né? Ele dá aquela subida boa no começo e depois você coloca mais dinheiro, ele se mantém num platô. Traduzindo, porque às vezes as pessoas vão ouvir o áudio e eu tô falando assim, né? Então, traduzindo ele sobe para depois estacionar. Se mantém mesmo você colocando mais dinheiro. Essa regra, ela acaba sendo muito comum. E aí vem aquela pergunta, poxa, eu estou investindo... Agora meu CAC, meu custo por aquisição de cliente, meu CAC, se tornou muito mais alto e está inviabilizando o meu tráfego pago. E como que eu faço para sair disso? Então, aí também é um outro ponto que entra o SEO. Porque o SEO, ele auxilia ao dinheiro render mais no tráfego pago, principalmente em Google Ads, né, que a gente fala. Mas também existem muitas estratégias de SEO junto com rede social que funciona de uma forma mais duradoura, né? Porque rede social é aquilo, você engajou, acabou, engajou, acabou, engajou, acabou, e você tem que estar sempre resiliente e não pode parar nunca. E continua assim. E a máquina cobra, né? Nunca dá para parar, nunca dá para falar assim, esse canal eu não vou mais fazer. Não tem como estar fora, né, das redes sociais. Tem que estar em todos os ambientes. Mas a estratégia com o SEO torna, muitas vezes, aquele post que está lá embaixo... subir para cima, subir, né? Novamente, subir para cima é redundante. Sobe novamente. Então, existem essas estratégias que são interessantes. Legal. E aí, você trouxe um ponto que, para mim, é muito interessante, porque aí a nossa conversa acaba se conectando, até com o que a gente estava falando um pouco aqui no off, mas sobre o auxílio de ferramentas para ajudar nessa percepção por completo. Então, a gente falou aqui de 1, 2 ferramentas que dão uso mais prático e técnico para o SEO, mas você trouxe um ponto que para mim é muito importante, que é aonde dói no bolso, que é o custo de aquisição do cliente. Porque essa língua todo lojista entende, toda agência entende. E eu costumo brincar que o tráfego pago, ele tem a função de levar o cliente até a vitrine da sua loja virtual. Quem convida você a entrar, normalmente, é o SEO. Então, você fez ali um Google Ads, igual a gente estava falando. Fez um Google Ads, a pessoa caiu na palavra que você pagou por, mas ela entrou no teu site, ela vai navegar por ele. O site precisa ter uma usabilidade legal, ele precisa ter fotos boas. A gente está falando do básico, bem feito. Vamos dizer que não é para fazer, né? Mas a pessoa precisa bater o olho
e conseguir se identificar com o produto. Isso é o que muitas vezes vai fazer ela ficar por ali. E aí, eu faço o complemento de como a Edrone também consegue ajudar, porque a partir do momento que a pessoa entra dentro do teu site, se você só deixa ela ir embora, você pagou ou conseguiu, graças ao tráfego orgânico, que aquele custo não fosse gerado, mas o que você fez com aquela pessoa? Então, a partir do momento que qualquer loja passa a utilizar um CRM, e aí eu vou fazer uma provocação, porque o CRM, ele para mim é o lugar onde você deposita os dados. Você vai guardar o que há de mais importante hoje no mercado digital. Dados. É saber qual é o nome do fulano, qual que é o e-mail do fulano, qual que é o produto que ele mais se interessa. E aí agora é a minha parte de provocação, você pode usar esses dados para gerar campanhas de tráfego ainda melhor. Então, dá para reduzir o seu custo de aquisição só usando de forma inteligente as ferramentas que hoje todo mundo já, entre aspas, tem à disposição. O que mais as pessoas estão deixando passar, Rafa? O que você acha que ainda, sabe, aquele temperinho? O que mais que as pessoas... Porque, como a gente acabou de falar aqui, o básico, o feijão com arroz, quase todo mundo faz. É tráfego pago, faz uma coisa ou outra de SEO, tenta ali trazer gente para dentro do site, mas muitas vezes não captura dados. O que mais que as pessoas não estão fazendo que é de suma importância na sua visão? Eu queria até dar um passo para trás para chegar nesse ponto que você falou do CRM, né? Tem uma métrica em SEO que ela é muito importante, ela chama taxa de rejeição. Então, quanto tempo o meu usuário está ficando na minha página? Esse é um ponto fundamental também do branding e é um ponto fundamental de conversão orgânica, confiança da marca. O CRM é Customer Relationship Management, que é um conceito de como você vai lidar com o seu cliente, como você vai fazer essa relação com o seu cliente. Então, muito importante a gente primeiro entender se o meu cliente, ou meu lead, ou meu visitante está gostando da minha página. Então, perfeito. Taxa de rejeição. Branding. Eu vou ficar me comunicando com alguém que passou rápido pela página, que não comprou, ou que, enfim, não tem um relacionamento ali com a minha marca tão legal. Então, o SEO, ele linka muito nessa parte. Então, é aquela coisa da confiança. Quando ele encontra na busca orgânica, ele tem um nível de confiança maior para comprar. E até mesmo a questão dos marketplaces. O mesmo produto, às vezes o seu próprio produto, está sendo vendido no seu e-commerce, está sendo vendido no Mercado Livre, e a pessoa vai lá comprar no Mercado Livre. Esse é um ponto de atenção. Muito. Por que o meu Customer Relationship Management não funciona? Por que eu vou pagar? Porque o CRM do Mercado Livre é melhor que o meu, nesse caso. Eu estou trazendo um nível de confiança... mas não importa, o importante é eu vender. Não, aí é que tá, porque aí entra uma coisa que chama saudabilidade do seu negócio. Eu vou até fazer um adendo rápido, que é uma piadinha que nós do mercado acabamos fazendo, mas tá tudo bem você vender no Mercado Livre, no Marketplace, não tem problema nenhum. Mas é a mesma coisa de você construir em um terreno alugado. O dia que essa plataforma resolver mudar qualquer regra, tudo que você construiu ali dentro, infelizmente, pertence a eles e não a você. E eu brinco que é uma métrica de branding. Se você está vendendo muito mais no marketplace do que no seu próprio e-commerce... Não é a sua marca que vende, é só o seu produto. Não vira para um profissional de marketing e fala assim, eu prefiro só ter marketplace porque a minha loja não vende. A sua loja não vende é porque ela não tem branding. Ela não tem acesso, ela não tem busca orgânica, ela não tem um trabalho profissionalizado em cima. Passado esses pontos... Beleza, eu tenho busca orgânica, eu estou entrando lá, meu usuário está entrando, meu usuário está ficando lá bastante tempo, minha taxa de rejeição está baixa. Legal, meu CRM tem que funcionar agora, né? E como que eu faço para ele... o LTV, né? Que é uma outra métrica hoje tão falada, que é o Lifetime Value. Quanto tempo esse cliente vai ficar recomprando ou vai ficar
consumindo, né, dos meus conteúdos quando eu mandar um SMS, quando eu mandar um WhatsApp, quando eu mandar alguma oferta, enfim. É aí que todos esses pontos fazem o projeto se pagar. Porque é um projeto de implantação de e-commerce com empresas profissionais que vão cobrar ali caro, né, para deixar todas as funcionalidades perfeitas. Ter mecanismos de venda ali que realmente prendem as pessoas na página, enfim, tudo isso aí precisa se pagar, tem que ter o payback, né? Então, o payback, ele gira em torno disso que a gente está falando. Ele tem que ter uma diminuição, o e-commerce tem que vender mais que um marketplace. Quando essa balança se inverter, aí a gente já vê alguns gargalos ali. Métricas que a gente sabe que aquela empresa está saudável. Quando aumenta muito os acessos orgânicos, né? Ou seja, as pessoas estão visitando de diversas formas, não só com uma palavra-chave. Mas até o próprio social pode estar direcionando as pessoas para... Porque, como a gente estava falando, a gente está falando sobre um trabalho super bem feito em um site, mas você também tem que fazer esse trabalho bem feito na rede social, que vai levar a pessoa também de forma orgânica para a sua página. Então, hoje é saber usar os múltiplos pontos de contato que o cliente normalmente tem com a sua marca, para que você consiga... Até porque aí a gente traz um dado super legal, que uma própria pesquisa do Google trouxe, ao final do ano passado, eu lembro muito bem de ler a notícia que Google anuncia o fim do funil de vendas. Eu não sei se chegou a ver, mas para mim isso foi genial, porque para quem está no mercado há um tempo, ouviu muito falar sobre reconhecimento, consciência, atração, desejo, consideração, finalização. Funil de compras que todo mundo já ouviu falar dentro do mercado digital. E aí o Google traz o novo movimento de compra, que é um espiral. Espiral esse porque ele se conecta em diversas pontas até ele chegar no mesmo lugar. Então, quando você olha lateralmente, ele ainda parece com um tal do funil. Mas as pessoas, elas revisitam alguns momentos. Então, primeiro a marca vai ser impactada por um anúncio pago. Depois ela pode ser impactada pela mesma marca no social. Aí depois ela é impactada por um influenciador. Aí ela é impactada no mundo real por uma pessoa usando aquele produto. Aí, logo em seguida, ela recebe uma SMS, aí ela visita o site novamente. Aí ela... Exato. Então, hoje, tudo que faz com que a pessoa deseje chegar ao final precisa ser uma construção. E aí, para exatamente fazer o que você falou, se pagar parece fácil numa operação pequena e se torna cada vez mais impossível conforme a operação escala. Porque o custo de aquisição raramente diminui, muito pelo contrário, para ganhar mais dinheiro. A fórmula que vendem pra gente na internet é que para ganhar mais dinheiro você tem que gastar mais dinheiro. Mas não necessariamente um gasto inteligente, ou o tal do gasto estratégico. Você concorda? Você acha que todo gasto é gasto? Ou tem o gasto que a gente chama que é investimento? Como que você olha para como o mercado se comporta dentro desses movimentos que são necessários serem feitos? Eu acho que a gente tem que partir para o conceito e ser resiliente sempre. Nenhum negócio vai funcionar sem investimento. Mas o investimento, já diz o nome, investimento. Eu invisto para ter um retorno. Em quanto tempo? Quanto eu quero faturar? Então, essa pergunta, a maioria não sabe responder. Ou a grande maioria. Responde algo muito irreal. Todo mundo fala, quero vender. Quero vender, tá? Mas vender quanto? Então, como lá na empresa a gente cria essas projeções, a gente precisa desses dados, né? Para poder criar esse norte e aterrissar o cliente na terra e não só querer vender. Ele precisa saber quanto que ele vai faturar para ter justamente esse payback e saber em quanto tempo vai ter esse payback do investimento. Então, é uma pergunta básica e que muitas vezes me impressiona não ter as respostas disso. E eu entendo perfeitamente, porque dependendo do nível de consciência do e-commerce, eu já me peguei em conversas onde eu fiz essa pergunta. Falei, pô, cara, mas e aí, qual que é o seu objetivo? Não, pô, eu quero vender R$1 milhão. Aí eu volto sempre um passo atrás. Em quanto tempo? Eu já também, E aí depois disso, eu ainda faço uma pergunta ainda mais capciosa, que às vezes coloca muito vendedor para repensar. Eu falo, mas você quer vender e você quer que esse seja o seu faturamento?
ou você quer ter 1 milhão de lucro? Porque vender... jogar um número vender é muito fácil. Dentro da matemática de padaria que a gente fala, ó, se para vender R$1.000 eu gastei 200, para vender 1 milhão, eu preciso gastar X. Regrinha de 3, faz a conta. Uma outra coisa também, um detalhe muito importante nessa brincadeira toda. Muitas vezes a empresa quer vender 1 milhão e ela não tem estrutura para vender 1 milhão. Eu ia chegar exatamente nisso. Aí você fala, você tem o seu estoque é de quanto, mais ou menos? Quanto você consegue atender? Ah, não tenho nem 100 mil em estoque. Então como é que você quer vender 1 milhão? Como você vai vender 1 milhão? E entendeu? aí... É tipo, é a continha de padaria mesmo, que não se chega a um denominador comum. E aí fica pulando de agência em agência, de agência em agência, fazendo um tráfego pago básico e as agências vendendo sonhos. A gente tem que parar, porque isso denigre o nosso mercado. Totalmente. Denigre, tanto que o que não falta são os gurus. Toda hora a gente pega, não, porque a agência que nos atendeu é muito ruim. A agência que nos atendeu prometeu tal coisa, não entregou. A agência, vocês vão ser... A gente... primeiro que eu nem posso dizer mais que eu sou uma agência, né? Mas acaba entrando no marketing. A gente é uma consultoria e implementação, entendeu? Então, eu vou emitir laudo, sabe? Você não tem equipe, eu vou fazer a implantação, mas você vai ter que acompanhar todo o processo como acompanharia um consultor dentro da tua empresa. Então, na verdade, eu não sou uma agência. Ah, mas você vai fazer tráfego pago para mim? Aí eu falo, não, eu vou auxiliar, porque no SEO eu consigo fazer o dinheiro que você investe render mais. Ou eles confundem muito. Mas posso parar o tráfego pago? Não, as empresas menores, né? É que a gente lida com empresas que, às vezes, a gente cai nessas perguntas. Mas empresas médias para grande, a gente já não tem esse cenário. A gente tem outros cenários diferentes, outras problemáticas, né? Que problema mas, todo mundo tem, né? Como a gente está falando na grande massa, é nisso que a gente cai sempre. Perfeito. E eu entendo perfeitamente porque a gente também estava falando aqui no off, mas... Um dos pontos primordiais dentro do que as pessoas procuram é exatamente o chegar ao desejado. Então, todo mundo quer o milagre, mas não quer saber de onde que veio. Pô, não é do dia para noite que você vai vender de 0 a 1 milhão. Não é comprando o curso daquele cara do Instagram que eu não preciso nem dar nome para ninguém. Todo mundo já viu um falando, eu vou te ensinar a fórmula secreta. Cara, você tá vendendo por R$29,90 em 10 vezes sem juros a fórmula secreta? Eu acho que ela não é tão secreta assim. É que ele vende o sonho. Vende o sonho. Essa é a problemática que eu gostaria de abordar com você. Aonde é a maior dificuldade quando a gente está falando com empreendedores? Porque, igual você me explicou, hoje vocês atendem, fazem consultoria para pequeno, médio, grande. Qual que é a principal quebra de barreira dos sonhos de cada um? Porque o médio... ele já não tem mais o sonho do pequeno, que é não quebrar, na minha visão, tá? O pequeno, ele quer sair do vermelho e ele quer respirar, ele quer dizer que deu certo. E o grande, eu não sei nem para onde ele quer ir mais. Então, como vocês hoje lidam com essa parte para conseguir ajustar expectativas e, principalmente, atender com clareza, com franqueza ao que é colocado para vocês? Então, primeiro a gente usa toda a nossa experiência de mercado para a gente fazer projeção de crescimento, para a gente poder sentar com o time técnico e avaliar realmente aonde é possível chegar. Então, nenhum cliente começa com a gente sem saber aonde vai chegar, em quanto tempo vai ter o payback e trabalhar pelo menos ali 1 ano. A gente não fecha nada assim em 3 meses, 4 meses, porque não adianta, né? Não gera resultados, né? Então, a gente aterriza esse cliente. Ele já sabe ali que ele vai aprender muito mesmo, vai mudar completamente o cenário. Isso o médio, geralmente. O pequeno... ele precisa ter conversão, né? Ele precisa chegar ali na venda. Quando ele começa a vender de forma sustentável, com aquele mesmo link e começa a vender, ele paga o projeto ali muito rápido e ele consegue se manter no mercado. O grande, ele tem geralmente problemáticas específicas, muitas vezes que os times não atendem e buscam um consultor.
E eles geralmente são um transatlântico, que muitas vezes para manobrar trabalhar eles vai no ser... disruptivo é mais complicado. Então aí a gente tem que trabalhar aonde está a dor daquele momento, ou muitas vezes numa empresa que já vem atendendo e que não atende XYZ que eles estão precisando. Então a gente tem esses cenários, né? Mas na maioria das vezes o nosso ICP, o nosso público-alvo, são os médios. E os médios a gente tem ali crescido ali de 300%, 400% no ano. Tem ficado também porque vira o ano, refaz essas projeções para novos crescimentos. E aí, assim, a empresa galga, fica, né? A empresa que ela não faz esse trabalho, a gente vê morrer. Ou tá sempre ali, né? Na luta, né? Naquela patinação no gelo que não sai daquilo, entendeu? E a gente vai conversando com esses leads, a gente vai vendo que tá... Porque a gente olha os dados, né? A gente mantém ali no nosso CRM, vendo, monitorando os dados para ver se está saindo do cenário... Que foi projetado. Que eles chegaram com a dor pra gente lá, né? Perfeito. Então, a gente faz isso. E eu perguntei exatamente isso porque a Edrone, em mesma situação, ela se conecta com esses 3 públicos. Só que o nosso foco principal é exatamente ser um CRM com automação de marketing e inteligência artificial. Logo, a nossa prioridade é todo mundo que chegar no seu site vai receber, eu costumo dizer, vai receber uma etiqueta, vai receber um número e a gente vai começar a entender quem são as pessoas com as quais você trabalha. Exatamente para a gente, como empresa, entregar os números que hoje a gente consegue replicar mercadologicamente. Hoje, em média geral, a Edrone tem 35% de impacto no faturamento da empresa em um mês. Isso quer dizer... se complementa muito, porque eu levo mais tráfego, a base aumenta mais. A base aumentando, você vende de forma mais qualificada. E aí, a gente chega de novo lá num ponto que a gente trouxe um pouco antes, que é aumentar o LTV. E como que a gente aumenta o LTV? Como que o lifetime value do cliente se torna maior? Porque essa é uma problemática, principalmente num mercado que é um mercado que eu considero um mercado canibal. Hoje eu compro de você, amanhã eu vou comprar do seu concorrente, porque ele tem um desconto que me pegou, ele me ofereceu um frete grátis, ele fez isso, ele fez aquilo. E uma das visões que a Edrone teve para... Ou simplesmente, deixa eu testar aqui, vai, deixa eu ver. Eu gosto deles, mas deixa eu testar Deixa eu ver esse outro negócio aqui. Um dos pontos que a gente entendeu que era extremamente valioso, e se conecta muito com a parte de SEO, é de humanizar um mercado, entre muitas aspas, frio. O que a gente quer dizer com frio? Diferente do mercado tradicional de varejo físico, o digital normalmente é uma compra sozinha. É uma compra onde a pessoa toma todos os caminhos de decisão. E é muito difícil impactá-lo positivamente para fazer a quebra de objeção. Então, a Edrone ajuda enviando um e-mail, enviando SMS, mandando WhatsApp, recuperando um carrinho abandonado. Mas uma das principais barreiras que a gente tinha de entendimento de mercado era as pessoas precisam se conectar com avaliações, as pessoas precisam se sentir seguras. E aí a gente estava conversando no off, e as avaliações elas também ajudam na escalada do SEO. Com certo? certeza. Então, hoje, dá para dizer que um fluxo completo atende o cliente de ponta a ponta. Então, se um SEO é bem planejado, junto com um tráfego pago, vai aumentar o número de visitas usando um CRM. Você vai conseguir capturar mais dados, vai continuar conversando com esse pessoal, vai vender melhor, e a gente não está nem falando de vender mais, mas vai vender melhor, porque você entende o produto certo, para falar com ele no canal certo, e entregar o desconto, a oportunidade, a vontade, no momento certo. Entregou essa camada toda de uma maneira bacana, aquele lead não só se torna um lead, mas ele se torna um colaborador para dentro do teu site, melhorando a tua visibilidade em SEO dentro do produto, ou até mesmo melhorando o modelo de busca que é feito pelo Google, dentro das avaliações do próprio Google. Esse combinadinho aqui que a gente acabou de dizer é uma peça que pode ser jogada em quase todos os jogos de e-commerce? Eu acredito que no varejo... tá no B2B também, sim. A questão da avaliação, por exemplo, né? Que é a questão da automação, né? Que a Edrone faz. Isso é algo que você vai alimentando uma fogueira.
Hoje as pessoas compram por review, principalmente quando não tem branding a marca, né? Então, ela precisa ver se as outras pessoas tiveram essa boa experiência. Então, eu acho um ponto fundamental. Ela atende uma SERP do Google, né? Que é a SERP mais de geolocalização. Então, muitas vezes, negócios geolocalizados é imprescindível, é fundamental, né? Porque eu preciso levar o meu cliente até a loja. E quando ele está indo até a loja, ele está vendo os reviews também. E teve um caso há pouco tempo de um cliente que estava com vários reviews negativos e ele começou a fazer esse trabalho e aumentou a taxa de conversão dele só por conta dessa questão. Então, a gente está falando de um todo, mas muitas vezes detalhes estão pegando o empresário de calça curta ou que ele não está enxergando. Entendeu? Eu não tenho tempo para ver isso, né? O empresário, na maioria das vezes, né? O empresário é aquele que a gente fala que está tomando todas as decisões, não tem gerente abaixo, não tem o gerente de e-commerce, não tem gerente... Até às vezes é uma empresa até média, fatura bem, mas é familiar. Sim. Né? A esposa cuida disso, o filho cuida daquilo, eu cuido do não se tem tempo e não consegue ter uma visão dessas lacunas que muitas vezes derruba a conversão, né? E o nosso trabalho, ele acaba olhando para tudo isso, porque o review, por exemplo, é uma SERP, então a gente não pode deixar isso de lado. E aí a gente mostra, olha, isso aqui realmente está tendo impacto negativo aqui. Vamos conectar uma ferramenta, vamos conectar uma iDrone, por exemplo, para a gente poder, trabalhar uma automação melhor. Vamos, né? As empresas que já têm gerentes de e-commerce, gerentes de marketing, conseguem ali, dentro de um guarda-chuva, né, separar isso, mas é fundamental, muitas vezes, uma consultoria que está olhando de fora para poder ajudar esse gerente de marketing, esse gerente de e-commerce a bater as metas e fazer o crescimento. Porque todo gerente de marketing, todo gerente de e-commerce, ele tem metas no e-commerce para bater. E aí, a gente é o combustível. Nós somos o combustível para ajudar ele a bater as metas, porque a gente faz essa projeção de crescimento. Perfeito, perfeito. E você me trazer isso complementa muito o ponto de vista que a gente já tinha levantado, de que não é sobre... O e-commerce não é sobre a sua loja. O e-commerce é sobre o ecossistema em volta dele. Né? Então, para sua loja ter uma boa performance, ela precisa de um bom SEO, mas ela também precisa de um bom tráfego. E ela também precisa estar em mais outros 3 canais. Lá dentro, mas né? ela precisa ter mais 3 canais. Só que aí, beleza, tudo isso é só para a pessoa chegar. Uma vez que ela chegou, ela precisa ser convencida ainda a comprar. Então, eu preciso ter um bom review. Do mesmo jeito que eu preciso ter uma boa foto. Meu site não pode demorar para carregar. E aí... uma pergunta que eu gosto sempre de fazer pro pessoal de casa, porque sempre tem alguém que responde errado, você sabe qual que é o e-mail mais aberto do e-commerce mundialmente? O e-mail mais aberto? Todo e-commerce tem os e-mails padrões ali. O e-mail com a maior taxa de abertura, que normalmente é de 98%, é o de confirmação de compra. Então, todo mundo espera pelo momento de, ufa, deu certo, comprei. Meu produto vai chegar. A partir dali, a gente cria o que, dentro do marketing, a gente chama de momento wow. O que é o momento wow? Wow, comprei. Agora vai chegar. E aí, entra um outro movimento de mercado, que é a da experiência da compra. Que pode muito bem ser o que vai fazer com que todo esse trabalho bem feito quebre-se lá na ponta. Por quê? E aí a gente trouxe exemplos como, eu quero vender 1 milhão. Aí o cara vai lá e projeta o dinheiro para ele vender 1 milhão. E aí ele não tem estoque. Aí o cliente passou pelo momento wow da compra, só que ele vai ter que esperar o produto que era para chegar em 5, chega em 20. Acabou com a vida. Acabou com aquele cara. Acabou. E aí o review dele vai ser ruim. E aí a experiência de compra dele vai ser ruim. Você perdeu um cliente. Ou a gente pode falar de um outro cenário onde eu prometo para você que eu vou te entregar em 5 dias. E aí chega em 3. Putz, aí o usuário, o comprador, ele tem outro momento wow. De olhar o produto e falar, yes, comprei, chegou. E aí ele abre. E aí cada loja vai ter o seu movimento de experiência. Mas é entender que quando todo o processo ele é cadenciado, metrificado e pensado em como eu vou ajudar o meu cliente a não ter mais essa dor.
Porque quando ele foi buscar o seu produto, ou às vezes ele nem estava buscando o seu produto, mas ele caiu lá, ele estava com alguma coisa para resolver. Nem que seja a esposa que mandou ele, compra um negócio aqui para mim. Você percebe que para ele chegar nesse momento, ou ele passou ali pelos 4 P's do marketing, que eu acho que muitas vezes isso é negligenciado e vi até empresas grandes isso ser negligenciado. Por exemplo, ele chegou no momento ou porque ele viu o preço, ele viu confiança na marca, ele viu que é fácil, rápido de chegar, ele viu promoção, que é uma promoção boa. E o que mais se negligencia? Se negligencia para o próprio marketplace. Pô, vamos pegar o case Mercado Livre? Cara, por que eles criaram Full? Porque entrega no mesmo dia. E aí, você está competindo com o teu mesmo produto, com o teu concorrente principal, que você acaba ali competindo o teu e-commerce ali com o Mercado Livre. Pega o case do Mercado Livre e tenta replicar. É muito difícil, não é fácil. Você falar que vai entregar em um dia, dependendo da região que você está, enfim. Aí você trabalha mais geolocalizado. Mas tenta bater todos os 4 P's do marketing sempre. Principalmente na sua curva ABC. Então, olha os seus produtos ali, o pãozinho quente da padaria, e não deixa de olhar. Aí tem cliente que, às vezes, cliente grande, a gente fala assim, mas o produto tá mais caro, a gente vai colocar força no produto e o produto tá mais caro, não vai adiantar. Entendeu? Então, passe os 4 P's no marketing, fique com isso muito resiliente. É básico que você está falando, é o básico que tá todo mundo errando. Ou tá vendendo barato demais, já peguei cliente vendendo barato demais. Não venda, você está comprometendo a sua lucratividade. Mas assim, é aquela síndrome do vira-lata, né? Eu baixei mesmo, eu quero diminuir a minha margem de lucro. Você está comprometendo a tua operação. E aí, então, a gente fala muito de negócio. Muito de negócio quando a gente envolve SEO. Muito. É principalmente um dos pontos que a gente trouxe. Vem todo um estudo, né? De palavra-chave, você acaba olhando muito o concorrente. E aí você vê muita falha. E muita gente não está acostumada com a ideia de que é possível ser diferente. E o que eu quero dizer com isso? O Mercado Livre, vamos falar do Mercado Livre em específico. Qual que é o principal diferencial do Mercado Livre hoje a nível Brasil? É a entrega do full. Você compra hoje, chega amanhã. Ou hoje mesmo. Ou hoje mesmo, dependendo da sua região. Como que o Mercado Livre desenvolveu isso? O Mercado Livre tem uma malha ferroviária, eles têm centro de distribuição no Brasil inteiro. Blá, 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 blá. Olha quanta coisa que você me disse, mas você negligenciou a parte mais importante. Sabe como que o Mercado Livre faz isso? Porque ele sabe para onde ele pode oferecer. Ele tem dados o suficiente para entender a geolocalização, igual você falou, e dizer para o cara do sul, eu tenho um centro de distribuição na região dele, e se eu vender hoje, chega amanhã. E aí ali ele vai investir naquela curva ABC daqueles produtos ali, ou mais produtos. Agora, você, dono de e-commerce, você faz esse mesmo movimento e observa as pessoas dentro do seu site? Porque a maioria não tem tempo ou está preocupado em criar simplesmente alguma promoção da forma como que dá. As empresas maiores muitas vezes não têm tanta margem ou não têm tanta abertura para poder bater um concorrente muitas vezes. E aí eles vendem muito pelo branding. Não, vou comprar da marca X porque é uma marca que eu conheço, não com o melhor preço, mas com alguma coisa. Com a confiabilidade da marca. Confiabilidade da marca, mais alguma coisa. Nunca é uma coisa só. Porque se estiver perdendo muito também, mesmo você confiando na marca, você não vai vender. Mas isso é importante levantar, Alfa, porque usando um CRM, sim, você tem tudo isso. Exato. E aí eu gosto de trazer outros pontos que são sempre pontos provocativos para quem está em casa. Você sabe qual que é o melhor dia que o seu site vende? Eu sei, quinto dia útil é o melhor dia. Mas espera, por que o quinto dia útil é o melhor dia? É porque as pessoas recebem. Mas as pessoas recebem só no quinto dia útil? Você está me dizendo que todo mundo que compra de você é CLT dentro de um padrão que só recebe no quinto dia útil. Você já tentou metrificar? Coloca uma crença ali, né? A pessoa deposita uma crença. Eu sempre levanto, e aí eu volto lá nas etiquetas. Você já tentou metrificar? Já tentou fazer uma análise de... esse cliente compra comigo todo mês, só que ele só compra no dia 10. Por que eu vou mandar um e-mail, uma promoção, um WhatsApp, uma provocação, qualquer coisa para ele no dia
sei lá, 20. No dia 20 eu vou estar gerando frustração nesse usuário. Ele vai ver algo que ele não vai poder ter, ele vai gerar o desejo, e aí quando ele voltar na sua loja, no dia 10, que é quando ele está acostumado a comprar, não vai ter a promoção. Aí ele vai procurar o concorrente vai dar essa promoção para ele, e ele compra. Então, às vezes, é muito sobre essa visão estratégica que é necessário ter do todo, não só da crença. Não só eu já estou fazendo SEO, ou eu não faço SEO porque eu faço tráfego pago. Não, gente. Dentro do mercado digital hoje, é preciso fazer tudo. Exato. Tudo. Mas eu não tenho tempo. Pô, aí entra a tecnologia, a inteligência artificial, ferramentas que já são empresas, pré-prontas. Empresas especializadas. Confiáveis, uma, especializadas. Né? Porque, assim, se tem uma coisa que o mercado digital mostra dia após dia, é que nunca vai ter o perfeito. Vai ter aquele que está se aperfeiçoando. Né? O SEO é um exemplo disso, porque nunca vai ter o SEO perfeito. Vai ter o SEO bem feito. Que daqui a um ano mudou uma coisa no algoritmo, mudou uma coisa no comportamento de compra, e você vai precisar mexer. Então ele é bom até que seja possível uma versão melhor. A mesma coisa para como você se comunica com o seu cliente por e-mail, por SMS, por WhatsApp, por push notification, por sinal de fumaça, por mandar carta. Isso é uma das coisas que eu incentivo muito os usuários. Falo, cara, por que você não manda uma carta pro seu cliente VIP? Aquele cara que, você faz a conta ali, no fim do ano, seu ticket médio é 1.000 e esse cara gastou 20 mil com você. Que tipo de vínculo que você tem com essa pessoa? Não é só de promoção que as pessoas vivem. Não é só de anúncio. Não é só de ser impactado pelo comercial da hoje coisa, tá né? muito a questão da experiência, né? Exato. Todo mundo quer viver uma boa experiência com a marca. Então, por exemplo, a pessoa ela tem lá seguidores, ela grava, ela tem recebidos na casa dela. É um negócio que agrada demais. Convidar para um evento, um café da tarde, na loja ou em algum lugar, né? Proporcionar uma experiência diferente, criar conteúdo sobre essa experiência. Todos os plus que é muito legal fazer e você cria esse relacionamento e essa experiência com o cliente tão falada hoje que impacta no SEO também. Eu ia trazer exatamente isso, porque o mundo digital... Por mais que a gente brincou aqui, falou um monte sobre banco de dados, que existe um monte de ferramenta que... Às vezes o contato olho no olho é tudo que você precisa para olhar um pouquinho fora da caixa. Porque, vamos lá, dentro de uma estrutura de empresa, todo mundo tem uma média ali do que é o seu ICP. Você sabe com quem que você vai conversar, quem que é o cliente ideal da sua marca. Mas, às vezes, aquele cliente que, de fato, é o cliente ideal. Você fez toda a metrificação e aquele cara é o cara que gasta muito, ou é a mulher que gasta muito, compra sempre, tá sempre engajada, tá curtindo teus conteúdos. Essa pessoa é a pessoa que você tem que botar do seu lado quase como um conselheiro. Pra você entender, isso aqui faz sentido? É esse modo que você se comunica? Isso é muito bom. É esse modo que você busca? Porque, às vezes, por mais que nós sejamos profissionais extremamente capacitados, a ponta da lança, lá na frente, é o usuário. E ninguém conhece o usuário melhor do que ele mesmo. Eu queria contar uma historinha rápida, porque no meio do ano passado, disseram que o SEO morreu, né? Igual o e-mail morreu também. Não, porque a IA agora vai entrar com tudo e teve queda, assim, de palavras-chave, porque as pessoas estavam se resolvendo com a IA. Só que, graças a Deus, essa moda aí não pegou. Porque lá no LinkedIn tinha o hippie lá toda hora que o SEO morreu. Mas qual que é a movimentação que aconteceu? O SEO se tornou ainda mais técnico. O SEO agora olha a internet como um todo. Então, quando a gente fala de experiência do cliente, em que ele está postando numa rede social falando da sua marca, em que ele está fazendo um review, que não deixa de ser uma rede social ali no Google, todo esse social é contado para SEO agora, porque a IA busca o todo. Ela não busca mais só a palavra-chave. E como as LLMs vão ler o seu conteúdo da forma como você precisa para vender mais. Então, é esse trabalho que a gente faz hoje. A gente não só hoje, a Sinalize hoje, não só angaria leads pelo Google orgânico, mas as pessoas vão ver para ter confiança na nossa marca, se a gente realmente está no orgânico, mas elas vão lá perguntar para o chat.
E a gente confiável, a gente pergunta onde você pegou no ChatGPT. No Google Orgânico. Sempre o lead qualificado, ele vem por esses dois caminhos pra gente. Não que não venha por rede social, por indicação de parceiros. Mas é igual a gente falou sobre a jornada, né? Normalmente tem um momento de decisão onde a pessoa fala, ok, quando é um produto comprável, ela decide ir lá e colocar no carrinho. Quando é uma consultoria, ela precisa fazer o acionável. Tipo, gente... Cheguei aqui. Por onde eu preciso ir. Cheguei aqui, mas... E aí, eu confio em vocês porque eu olhei na rede social, porque eu O resultado que eu quero, eu tô vendo que tá acontecendo com vocês. E aí a gente tem feito essas movimentações até mesmo para exemplificar que isso é possível, que é possível gerar receita sustentável dentro desses canais e que está se tornando imprescindível. Realmente, as pessoas estão entrando na IA, estão se resolvendo na IA, seja para comprar o que for. Até para comprar um tênis, para comprar qualquer coisa, as pessoas vão trocar ideia lá com o chat. E aí, qual empresa que o chat vai sugestionar para comprar? Será a sua? Mais bem posicionado. Aí nós entramos de novo no SEO técnico. Perfeito. É muito importante. E aí eu até gosto de lembrar também, todo mundo a gente fala sobre IA, mas a IA, ela, de verdade, ela já existe há muito tempo. O que a gente chama de algoritmo, nada mais do que... Que a gente não via, que a gente não via. Que a gente não tinha acesso à tela que cuspia a informação pra gente. Ela rodava ali no fundo e parecia mágico. Então, o SEO, ele já é, de certa forma, se a gente for olhar no passado do tempo, ele já era a linguagem mais próxima de se conversar com uma máquina e com um humano ao mesmo tempo. Você acha que é uma visão muito distópica ou é uma verdade? Assim, o SEO estruturado, ele conversa com a máquina, ele cai nos algoritmos, mas ele também se comunica com o humano. Ele também passa uma mensagem ou ele é encontrado por um humano. Então, acho que a principal lição assim, que a gente talvez tenha hoje é que quanto mais técnico tem que ser o outro lado também. Então, se eu estou conversando com uma pessoa extremamente técnica, eu preciso entregar para ela, ou se eu quero me aproximar de uma pessoa técnica, eu preciso entregar para ela algo mais técnico. Ao mesmo tempo que o ChatGPT do outro lado, ele é algo mais conversacional. Eu vou lá e pergunto, qual que é a melhor empresa hoje do Brasil para fazer SEO de modo rápido, blá, 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 blá. Aí aparece vocês. Ou qual é o melhor CRM para e-commerce do Brasil? Aparece a Edrone. Mas hoje existem essas duas maneiras de ou a pessoa é muito técnica e ela vai procurar de um modo muito técnico e ela ainda vai pelos caminhos tradicionais, né, que é a busca orgânica, onde ela vai buscar e tentar ali, ou ela vai pelo ChatGPT ou por qualquer outra LLM. Em algum momento essas duas coisas vão se cruzar, você acha? Então, ou elas já estão se cruzando? Elas já se cruzam totalmente. Por que a gente fala do SEO técnico e por que as empresas começam a aparecer lá nos prompts, no conversacional? Uhum. Porque, que nem você falou, o algoritmo era algo obscuro, já estava lá. Então, o que faz o meu conteúdo ter uma autoridade para ele passar na frente de todo mundo na primeira página do Google? A IA, ela tem essa inteligência. Por quê? Porque ela também não quer sugestionar qualquer um. Ela vai sugestionar o que tem maior relevância. Em alguns quesitos, né? Então, são quesitos que a gente tem que falar. Relevância é muito amplo para falar, mas, assim, no modo geral, o que tem maior relevância. Mas tem os pontos do marketplace, por exemplo, preço, entrega rápida. Esses são os pontos, digamos que, do SEO de dentro do marketplace, quando você consultar um produto dentro do marketplace. Na busca orgânica, ele vai olhar todos esses aspectos técnicos de dentro do teu site. Então, para subir o teu site na frente dos outros, é super democrático. Às vezes você é uma empresa pequena ao lado de um grandão. Porque você tem preço, entrega e um SEO... Não, aí já é um pouco diferente. Preço, entrega, essas coisas é o algoritmo do marketplace. Perfeito. O algoritmo do Google, não. Aí já é baseado taxa de rejeição, se as pessoas entram nos conteúdos e saem muito rápido, isso derruba. Migração que muitas vezes não carrega todos os dados estruturados do site antigo, porque ali o Google entendia aquele código e agora é um código completamente novo. Então, para ele, você tirou aquele conteúdo do ar e está subindo um zerado.
Você não quer mais aquele conteúdo. Sim. Você caiu. Entendeu? Isso Você não prefere é para começar acontecer. do zero, né? Você não prefere, ninguém prefere. É que a pessoa acaba acontecendo por conta disso. A questão de volume de acessos diretos, né? Quanto a marca é conhecida. São várias e várias métricas que te colocam ali, que por isso o código ele tem que estar carregado com todas essas informações. A parte de infraestrutura, Core Web Vitals, enfim, são muitas métricas. Por isso que eu falo que é uma disciplina. É até difícil falar. E por isso que ele é técnico, né? O algoritmo do marketplace é mais simples. Então, se você tem preço, se você está entregando bonitinho, se você está com um prazo de entrega melhor... Por isso que as empresas conseguem trabalhar muito mais fácil ali com os marketplaces do que muitas vezes com SEO. E aí, quando tem uma empresa especializada como a nossa, consegue fazer essa projeção de crescimento porque pega as palavras-chave que acionam. Entendeu? Eu sempre sugiro, para quem está começando no e-commerce, eu até gostaria da sua opinião, que assim, não estou falando que não é para vender no marketplace. Pode vender no marketplace, mas pensa no marketplace como um agarinhador de fundos para que você possa investir corretamente no seu e-commerce, não ao contrário. Entender o seu público, produto, né? Como porque, querendo ou não, você não tem os dados. Você não tem os dados, você não vai conseguir revender para aquela pessoa. Mas você vai ter uma porta de entrada para entender. Pô, você descobre que do nada sua conta do Mercado Livre começa a vender para o Rio de Janeiro. Você fala, meu... Tem um gap no Rio de Janeiro. Vou olhar para o Rio de Janeiro. A esse produto. Vou focar tudo que eu tenho aqui agora no Rio de Janeiro. Para o meu site. Enquanto isso, o Mercado Livre, deixa ele lá. Daqui a pouco você ganhou o gap do Rio de Janeiro e aí você começa a entender que Amapá... Sabe? É essa instrução que eu gosto de passar. Digamos que isso aí é indo para um caminho da dor, né? O caminho do erro e do acerto, né? Hoje você tem ferramentas do Google e ferramentas de mercado que já te dão um cenário completo. Perfeito. Entendeu? Mas, assim, essa projeção que a gente cria, nós somos a única que faz. Por quê? Porque é um conjunto de dados que o nosso time técnico, com base na experiência de mercado, sabe como fazer chegar dentro dessa projeção de crescimento. Então, é um conjunto de dados que são feitos um cálculo em cima disso. Legal. Então, a gente fala, é uma estimativa de crescimento totalmente possível de se chegar mediante ao share que a gente já conhece, que já estão os dados ali. Então, é muito mais profundo, é só saber entende? aonde atacar nesse caso. Por isso que a gente precisa dessas respostas, né? Quem são os seus principais concorrentes? A gente olha o mapa competitivo todo errado. O cara tá vendendo Nike competindo com Danone no mapa competitivo errado. Porque isso tudo é SEO técnico. É o quanto... esse conglomerado de códigos ali está sendo lido para o Google. Perfeito. Entendeu? Então, é muito profundo, mas requer uma experiência de mercado também para poder conseguir chegar nesses números. Legal. Rafa, eu acho que assim, a gente abordou vários pontos sensíveis. Acho que o pessoal de casa deve estar até com aquela pulguinha atrás da orelha de nossa, será que eu estou fazendo certo? Será que a agência que eu tenho hoje está fazendo certo? Todo mundo deve estar com algo para pensar, mas eu queria que você aproveitasse esse momento e colocasse uma última pulga ou algum grande pensamento para quem está em casa pensar e ir rumando, sair desse episódio pensando assim, cara, eu preciso refletir sobre isso. Que recado que você daria para essas pessoas hoje? Profissionalize. Não tente aprender, não compre cursinho. Isso é uma dor. Você pode querer aprender, eu acho que você vai aprender sempre. Você precisa aprender sempre, mas do lado mercadológico. Deixa o técnico com quem é técnico. Não queira abraçar tudo. Não queira achar que você sabe, que você entende tudo de SEO, porque vão ficar gaps. Ou contrate profissionais que já tem muita experiência de mercado, ou contrate uma empresa que vai sair mais barato que ter vários profissionais, mediante a todo esse cenário que a gente passou. E estude, sim, mas estude do lado do payback, do lado do quanto eu quero faturar em quanto tempo, do lado, será isso é possível? Vamos estudar mais, vamos conectar com ferramentas que realmente vão ajudar nessas conversões para que isso aconteça, testar, teste AB, enfim, e ter um bom e-commerce para responder com tudo isso. Perfeito. E aí eu acho que eu faço somente um complemento que
eu sempre gosto de brincar de fazer a tecla SAP. Se você achou que não ficou muito claro, a resposta que eu vou te dar é a seguinte. Não seja a pessoa que vai tentar martelar um prego com um garfo. Tenha a ferramenta certa para fazer a função certa. Então, se você é dono de um e-commerce, foque-se em ser um dono de e-commerce e cerque-se das pessoas corretas para elaborar nessas tarefas corretas. Você acredita que é mais ou menos isso? Perfeito. É uma boa tradução? É uma boa tradução. Maravilha. Wafa, eu agradeço muito esse papo, eu acho que foi extremamente valioso. Eu tô aqui já com um monte de coisa que eu tô repensando de, putz, o que eu ainda sei de SEO e o que eu tô precisando reaprender. Fica aí o super convite pra gente voltar a bater papo e diz pro pessoal de casa onde te encontrar, como entrar em contato com você, com a sua consultoria e como você pode ajudar eles, porque a Edrone vai estar aqui do outro lado também apoiando em todo esse crescimento. Então, aproveita esse momento para trazer esse pessoal que precisa dessa ajuda toda que a gente trouxe aqui hoje e como eles conseguem se conectar contigo. Bem simples, sinalizeweb.com.br. Não tem segredo, gente. Entra lá no chatzinho e aí a gente agenda um bate-papo. Maravilha. E para você que ficou até o final desse episódio, não esquece de curtir, compartilhar, enviar para aquela pessoa que acha que é um especialista de SEO e mostra para ela que tem alguns gapzinhos que ainda dá pra gente superar. E se quiser também conectar com as minhas redes, com a UAFA diretamente, eu tô no LinkedIn, eu tô no Instagram, tô em todas as redes. Só digitar lá UAFA Smile, ou só UAFA geralmente já aparece. Ou dá uma olhada aqui no link aqui embaixo, que tem também todas as redes. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, AFA. Eu que e agradeço. Você fica com o próximo episódio do Edrone Cash. Até mais e tchau, tchau. Tchau.